boa tarde. Está no ar a terceira parte do consultório desta sexta-feira, onde estaremos a falar sobre zona, uma doença que está diretamente relacionada com a reativação do vírus da varicela zoster. É exatamente para nos ajudar a esclarecer um pouco mais sobre as questões desta patologia e a perceber quem poderá estar em mais risco de alguma forma de desenvolver, que temos o gosto de ter connosco em estúdio o Dr. Francisco Carvalho Ferrão, é médico de medicina interna. Antes de mais, agradeço o facto de estar aqui connosco no consultório. Obrigadíssimo. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Nós agradecemos também o facto de estar aqui para falar desta infecção que, no fundo, e eu gostaria que nos ajudasse a esclarecer, é causada, vamos assim dizer, pela reativação deste vírus, o vírus da varicela, que tipicamente todos nós tivemos na nossa infância, ou pelo menos é esperado que tenhamos tido, sobretudo quando falamos das populações com uma idade um pouco mais avançada, onde não existia mesmo a vacina da varicela e, portanto, é expectável que já tínhamos tido em criança e, eventualmente, ela pode ser reativada sobre esta manifestação de zona, certo? Correto. Portanto, a zona, a doença chama-se herpes zoster, é precisamente provocada pelo mesmo vírus que provoca a varicela, que é, no fundo, o vírus varicela zoster, que é uma doença algo interessante, porque nós sabemos que há várias famílias de herpes vírus, é uma das famílias de herpes vírus. Como nós agora até estamos habituados com o Covid-19 é uma das famílias dos coronavírus, também a varicela zoster é uma das famílias do herpes vírus. E, portanto, a zona, portanto, o herpes zoster, não é uma doença primária, nós não somos imediatamente infectados pela zona. Nós contraímos a varicela e depois ela tem um mecanismo muito interessante, que já podemos falar um bocadinho sobre isso, em que ela fica escondida dentro de nós durante muitos anos e que depois, em determinadas circunstâncias, pode ser reativada e, portanto, aí sim dá-se o aparecimento da zona. Certo. Então, antes de mais, podemos perceber que todas as pessoas que não tiveram varicela não poderão desenvolver a partir da zona, porque a zona vem sempre desta reativação deste vírus, certo? Precisamente. Aliás, uma das grandes dúvidas é se uma pessoa que tem zona pode infectar outra diretamente. A resposta a isso é pode, desde que a pessoa com quem contacta não tenha tido a varicela, portanto, o contacto prévio com esse vírus, que é o varicela zoster. Muito bem. Ora, vamos aqui perceber que 90% das pessoas com idade superior a 50 anos têm este tal vírus latente, isto porque 90% da nossa população, em princípio, terá então contraído a varicela em idades pediátricas, e sabemos que esta reativação pode surgir, sobretudo, em cerca de 30% dos casos. Portanto, a pergunta é quais são os casos em que ela pode ser reativada e qual é o mecanismo, permitindo também que esclareça aquilo que dizia há pouco, que era interessante, de que fica ali a dormir e que depois às vezes pode acordar. Usando assim uma analogia para que as pessoas lá em casa percebam, podemos pensar nisto como, vamos imaginar que eu quero fazer uma coisa má, quero roubar, por exemplo. Posso pegar numa pistola e ir a um banco, e em teoria vou ser preso, que no fundo é algum mecanismo de várias doenças em que o nosso sistema imunitário atua de imediato e resolve o problema. No caso da varicela zoster é um bocadinho mais elaborado, ou seja, eu, em vez de ir diretamente ao banco, abro uma conta num paraíso fiscal, que é uma coisa mais elaborada, e passa um bocadinho despercebido. Ou seja, quando nós somos infectados a primeira vez com o vírus varicela zoster, a primeira parte, os primeiros 14 dias, mais ou menos, nós não temos manifestação clínica nenhuma, ou seja, aquelas bolhas, aquelas vesículas que aparecem na pele, a dor, a comichão, não aparecem logo. E por isso é que é muito típico em irmãos, peço desculpa de interrompê-lo, claro. Um apanha a varicela e o outro está até durante 13 dias sem manifestação nenhuma e ali ao 14º dia surge os primeiros sintomas. Exatamente, e é precisamente interessante por esse motivo. Durante esses 14 dias o vírus está a preparar o terreno para tentar dissimular-se e evitar os polícias do nosso corpo, portanto, do nosso sistema imunitário. E ele faz isto de tal forma que, mesmo quando a infecção passa, ele já conseguiu chegar a um local, que são uns gânglios. Portanto, quando nós temos na varicela aquelas bolhas, aquelas vesículas que até têm aquele líquido, e esse líquido é o vírus livre. E, portanto, ele consegue, através dos nervozinhos que estão à face da pele, migrar até uns gânglios onde fica a dormir, onde é adormecido, e depois, algum tempo mais tarde, que vai depender depois de muitos fatores, pode ser reativado. E portanto ele fica adormecido graças ao trabalho do nosso sistema imunitário. Correto. Vamos dizer assim, o nosso sistema imunitário, quando competente, e em princípio ele será competente, ele adormecer. E portanto podemos aqui claramente perceber que quando há esta reativação,
à partida significa que há aqui algum compromisso do nosso sistema imunitário que deixou de ter esta capacidade de o manter a dormir. Certo. O principal fator de risco para a zona é a idade. Da mesma forma que nós ficamos com os nossos cabelos brancos, com as nossas rugas, ficamos um bocadinho mais preguiçosos, também o nosso sistema imunitário acontece isso. Portanto, ele fica, por um lado, mais debilitado e, a certa altura, gera-se aqui portanto, a oportunidade para o vírus voltar a ser ativado. Temos também outros fatores que podem originar um aparecimento mais precoce, nomeadamente pessoas que tenham comorbilidades ou alguns fatores de risco adicionais, como, por exemplo, infecção por pelo vírus da SIDA, pessoas que tenham sido transplantadas ou até pessoas que tenham outras doenças que necessitem, para o tratamento dessas doenças, da utilização de medicamentos que sejam... imunossupressores, não é? Portanto, pessoas que tenham, por exemplo, uma doença autoimune e que, portanto, façam com regularidade estes imunossupressores, terão, naturalmente, o seu sistema imune mais debilitado num custo-benefício que para essas pessoas é positivo, mas há aqui esta possibilidade, ou estão mais permeáveis a estas situações. Ora, antes de avançarmos para a zona em concreto e percebermos aqui de que forma é que podemos não prevenir na totalidade, mas fazer uma série de práticas que nos possam garantir que pelo menos estamos a fazer a nossa parte, não é? Responsabilizar-nos pela nossa saúde. Perceber aqui, quando compreendemos que este é um vírus... apesar de tudo, em teoria benigno, porque a grande maioria das pessoas tem varicela e as crianças também têm a varicela e resolvem sem demais complicações. A verdade é que ele é, apesar de tudo, um vírus complexo na medida em que fica adormecido no nosso corpo neste tempo todo. E isto leva-me a perguntar qual é efetivamente... Porque é que nós pensamos que é um vírus relativamente simples e, portanto, que não há grande problema, mas, na verdade, ele é complexo. Portanto, é aqui uma certa contradição. É verdade, e por dois motivos completamente diferentes. Por um lado, ele não é muito amigo dos médicos, porque, como há este período de latência, e porque muitas vezes o primeiro sintoma, a primeira coisa que as pessoas notam é a dor, sem aquela manifestação cutânea, nós somos muitas vezes levados a pensar que a pessoa tem uma outra doença que não, mais comum, mais frequente que não a zona. Para lhe dar um exemplo, imaginemos que recebo uma senhora que tem início de uma dor na região lombar. À partida, o diagnóstico de zona não será o mais óbvio, digamos assim. Portanto, nós acabamos por ser um diagnóstico às vezes um bocadinho tardio. Isso depois tem influência no tratamento, que se calhar já falaremos a seguir. E, portanto, isso é logo um desafio diagnóstico. Mas, por outro lado, porque além da doença em si, do curso agudo da doença, há algumas coisas, algumas particularidades que este vírus tem que provocam uma complicação maior na resolução do caso, nomeadamente a chamada nevralgia pós-herpética, que é uma dor prolongada, muito prolongada, além dos 3 meses, causada pelo vírus que fica, no fundo, a fazer essa manifestação. A moer assim durante... E cujo tratamento é manifestamente difícil e alguns doentes demora vários meses a passar. Muito bem, vamos então aqui falar destes sintomas. Já referiu aqui que tipicamente há aqui a zona tipicamente afeta a zona do tórax e da barriga, podendo haver também compromisso, nomeadamente da zona do rosto e dos olhos. Portanto, quais são os sintomas típicos e percebermos a sua evolução, porque, como já foi aqui mencionado pelo doutor, isto é algo que é também progressivo, vamos assim dizer. Todos os herpesvírus têm, mais ou menos, comum entre eles aquela manifestação cutânea que nós conhecemos muito bem da varicela, com aquelas vesículas, aquelas bolhas. No entanto, isso não é a principal... nem é a principal queixa dos doentes quando têm zona, nem é a primeira coisa a aparecer. Tipicamente, a primeira coisa que os doentes se queixam é a dor. E a dor está normalmente associada à zona do corpo, aliás, chama-se zona por isso. Por causa disso, portanto, ela está alojada nos gânglios, naqueles gângliozinhos, que correspondem que inervam uma determinada região do corpo. E, portanto, essa região é que é afetada. Essa tal zona, não é? Zona, tipicamente, até quando há mais do que uma região afetada, são regiões contíguas e, portanto, precisamente o nome da doença vem daí. Portanto, é uma doença que é tipicamente caracterizada pelo início da dor, que é uma dor muito mais severa do que a varicela. Aliás, a varicela normalmente é mais prurido, mais comichão do que propriamente dor. A zona não, a zona é uma dor muito intensa e só passado alguns dias é que surge então aquele rasgo cutâneo, aquelas alterações na pele, nas vesículas. São os dois principais sintomas. E que não, ao contrário da varicela, que tipicamente surge no corpo todo, a zona tende a... Localizada, sobretudo na região torácica ou lombar, são as zonas mais típicas e, como bem disse, há
de afecção de várias outras zonas do corpo, normalmente associadas a casos mais graves. Temos alguns síndromes raros, o síndrome de Ramsay-Hunt, que é típico da afecção auditiva, depois temos o oftalmológico também, que são muito raros em doentes que são imunocompetentes. No entanto, em doentes que são imunocomprometidos, como já falamos há bocadinho, podem ser, de facto, manifestações importantes e de difícil tratamento. Dizia-me há pouco que também este não é um vírus muito amigo dos médicos, porque o seu diagnóstico nem sempre é fácil, no sentido em que vai preparando o terreno antes das manifestações típicas, e sabemos também que um diagnóstico o mais precoce possível é fundamental para garantir também um bom curso desta patologia, certo? Sem dúvida, porque tanto à semelhança um bocadinho da varicela, nós sabemos que o tratamento é tipicamente sintomático, mas a verdade é que também sabemos que se nós conseguimos detectar a doença até às primeiras 72 horas, há uma excelente probabilidade de a utilização de determinada medicação poder evitar, por um lado, o prolongamento da doença, além daquilo que é o expectável, e, por outro lado, a agudização ou a maximização dos sintomas. Portanto, em teoria, se nós conseguíssemos, nas primeiras 72 horas, identificar a doença, iniciar um tratamento, teríamos um decurso mais leve, mais ligeiro da doença ao longo do... É importante aqui mencionar, quando falou aqui da medicação, que muitas vezes, no caso da varicela, e imagino que na zona também, são utilizados antivirais. Correto. E que os antibióticos para nada servem. É importante referir isto aqui às pessoas que estão lá em casa, porque não estamos a falar de uma bactéria, estamos a falar de um vírus. Exato, portanto, a varicela zoster, a zona, é causada por um vírus nos quais os antibióticos não têm qualquer efeito. Portanto, não adianta absolutamente nada tomarmos antibióticos, da mesma forma que qualquer outro vírus não é suscetível a ser... Certo, portanto fica aqui essa menção, porque normalmente as pessoas associam muito aqui este tipo de doenças à questão dos antibióticos, e eles não servem para nada aqui, só vão perturbar o nosso normal funcionamento, certo? Ora, muito bem, para além da aplicação na aplicação destes medicamentos, alguns deles serão medicamentos orais, mas também o tratamento da zona em si, portanto, o tratamento tópico é fundamental. Sem dúvida, portanto, depois o tratamento vai depender muito da manifestação de cada doente é particular, depende muito das suas comorbilidades. Em muitos doentes a medicação perosa, a medicação oral chega, há outros em que é necessário termos terapêuticas mais invasivas, e depois vai depender muito do custo da doença e do doente que nós estamos a tratar. Qual é o normal, vamos assim dizer, vamos colocar aqui umas aspas no normal, naturalmente, porque cada caso será um caso, mas o normal custo desta doença? Em termos depois também de recuperação? É uma doença muito difícil de nós darmos essa previsão. Eu diria que na maior parte das pessoas que têm essa doença, o curso é relativamente ligeiro e rápido. Se bem que a dor, portanto, depois da doença aguda estar resolvida, a dor pode-se prolongar. Ou seja, através desse... Isso, ou seja, é difícil por isso. No fundo, a doença em si já está tratada e depois nós ficamos com um acessório da doença que é a dor, que se prolonga muitas vezes além daquilo que nós gostaríamos. Como é que explicamos essa dor? É exatamente por esses tais gânglios que continuam ativos? Conseguimos... Exatamente. Portanto, a dor aparece através da inflamação, da infecção dessa região, dos gânglios e desse sistema que nós temos, e, portanto, fica ali, depois de estar resolvida a infecção cutânea, fica aí, nessa zona que é mais difícil acesso, fica ainda ativa e muitas vezes de tratamento muito prolongado e difícil. Muito bem. Então, antes de continuarmos aqui a falar sobre estes tratamentos e o que é que e quem são as pessoas de risco, isso também talvez seja aqui uma questão importante. Percebemos quem são as pessoas com fatores de risco, já percebemos que os imunodeprimidos naturalmente são pessoas que terão fatores de risco, mas sabemos também que todos nós podemos ter ou evitar alguns comportamentos que podem potenciar, não é, esta reativação deste vírus, nomeadamente aqui a relação com a exposição solar. Certo? Sem dúvida. A família todos os herpes vírus, aliás, nós estamos se calhar habituados mais a ouvir falar sobre isso por causa do herpes labial. Sim, as pessoas no verão, quem tem herpes no verão, normalmente. Sim, é muito típico. Portanto, a exposição solar, temos cuidado para... Eu sei que isto, agora lembrei-me da recomendação da DGS não ficarmos doentes, portanto nós sabemos que mesmo estando imunocompetentes, temos um sistema imunitário bom, se ficarmos doentes por outro motivo qualquer e se tivermos tido varicela, já por si só é um fator de risco para podermos potencialmente ter mais imunodeprimidos. Se bem que nós sabemos que realmente a partir dos 50 anos é quando há uma maior probabilidade de termos a zona, e até há um estudo muito recente que diz que a partir dos 50 anos, estudo americano, a partir dos 50 anos espera que 50% das pessoas tenham de facto zona. Portanto, não é desprezível. Não é desprezível, e
e com um aumento da esperança média de vida, também a prevalência da zona tende a aumentar, como a maioria das doenças. Conseguimos estabelecer aqui alguma relação sexo feminino ou masculino ou não? Sim, tipicamente é mais frequente nas mulheres e, curiosamente, também na raça caucasiana. Quando é mais frequente, mulheres de raça caucasiana têm uma maior prevalência. Incidência da zona. Muito bem, para além desta questão de evitar a exposição solar, há outros fatores importantes? Sem dúvida que sim, e tenho que falar aqui na vacinação. A vacinação que é um tema que é importante, porque a vacina já existe há muito tempo, mas a vacina que existia, que era uma vacina mais clássica, no fundo era composta por um vírus vivo, mas atenuado, ou seja, nós introduzimos o vírus adormecido, como acontece em muitas vacinas, e o nosso corpo identifica o vírus, aprende a combatê-lo e fica com essa informação guardada. Qual é que era o problema desta vacina? Não permitia que nós a utilizássemos em doentes imunocomprometidos. Agora, muito recentemente, surgiu uma nova vacina recombinante em que que é utilizada em pessoas que já tenham tido varicela ou contacto com o vírus anteriormente e que não insere o vírus vivo atenuado. Ela insere uma informaçãozinha, uma espécie de uma impressão digital do vírus que dá na mesma essa informação ao corpo, mas com muito mais segurança, nomeadamente nos doentes imunocomprometidos. Portanto, pode ser interessante, é algo que é importante. Qualquer pessoa, mesmo que já tenha tido varicela, pode tomar esta vacina? Pode e deve. Sim. Porque ela vai, Correto. de alguma forma, minimizar a possibilidade de virmos a desenvolver zona. Os estudos dizem que até 97%, entre 90% e 97%. Não só a zona em si, mas mesmo que, à semelhança do Covid, também não impede totalmente portanto, o aparecimento da doença, mas impede, por exemplo, esta nevralgia pós-herpética, que muitas vezes é o que incomoda mais os doentes além da doença. Portanto, as vacinas claramente previnem a doença e previnem a doença grave. Portanto, é todo conveniente que se vacinem. Certo. Hoje também já existe a vacina para a própria varicela e na idade pediátrica existe agora também esta solução. Portanto, para além de evitar a exposição solar da vacinação, que está então disponível para todos aqueles que já tenham tido varicela, e é importante passarmos aqui esta mensagem, portanto não é algo que fica apenas para os contextos de quem ainda não tenha contraído o herpes zoster. Falamos aqui das questões relacionadas com o estilo de vida e entram aqui aquelas menções mais básicas relacionadas com a alimentação, com o sono, com o controle do stress. O estilo de vida que nós tentamos sempre premiar, que é o estilo de vida saudável, que tantas vezes é difícil nas nossas profissões atualmente, é um grande mediador do sistema imunitário. Nós sabemos que tivemos um ciclo de sono alterado, se nós tivemos uma vida demasiado estressante e, nomeadamente, se tivemos outras doenças, daquelas doenças crónicas que nós muitas vezes temos ao longo da vida e que são muito prevalentes, sabemos que tudo isso, sobretudo se forem acumulativas, vão gerar aqui uma diminuição franca do sistema imunitário, da atuação do sistema imunitário e, portanto, privilegiam o aparecimento da zona. Certo, até porque já percebemos, e em relação em particular ao stress, e falou aqui há pouco da dificuldade que temos hoje em dia de manter níveis de stress equilibrados, não é o eliminar por completo, porque isso também não seria saudável e é importante também deixar essa mensagem, mas sabemos que há uma ligação estreita entre altos níveis de stress e o compromisso do sistema imunitário. Portanto, isto já não é algo só do senso comum. Há aqui mesmo, do ponto de vista científico, essa relação está estabelecida. Correto. E portanto, cabe-nos a cada um de nós ter esse papel ativo na tentativa de prevenção do stress, o que muitas vezes não é fácil, mas temos que ter essa consciência de que, ao não fazê-lo, estamos de facto a comprometer mais do que aquela sensação de mal-estar que o stress nos provoca. Certo, portanto, tudo o que vem associado assim de carrinho. Em relação à alimentação, também uma palavra a dizer, nomeadamente para o consumo de fruta e vegetais, certo? Sim, portanto, no fundo isto é tudo um bocadinho do senso comum, mas que muitas vezes nós nos vamos esquecendo e vamos até tendo de mandar algumas decisões como se não fosse verdadeiramente importante. E tudo aquilo que nós fazemos cumulativamente tem uma importância acrescida. E, portanto, também uma alimentação saudável vai promover uma melhoria do sistema imunitário e, dessa forma, ajudar a prevenir todas as doenças, incluindo a zona. Até porque há pouco falava, e penso que é importante aqui mencionarmos, que a zona tem uma prevalência significativa em pessoas com mais de 50 anos, que é muitas vezes aqui um marco onde começam a surgir uma série de doenças, nomeadamente doenças relacionadas com a própria obesidade, que muitas vezes desprezamos como doença per si, mas é uma doença. Eu ia dizer também, isso precisamente. como a diabetes, como a hipertensão e que, portanto, cumulativamente podem então contribuir para uma depressão deste sistema imunitário e para o surgimento da zona ou de uma outra situação qualquer. Eu acho que é importante nós passarmos esta ideia à população e aos nossos doentes de que a obesidade
obesidade em si é também ela uma doença, porque traz com ela uma série de fatores negativos para nós, incluindo esta depressão do sistema imunitário e, nomeadamente, as outras doenças que nós desprezamos. E muitas vezes nós até temos noção de que podemos ter essas doenças, mas não procuramos ativamente saber que as temos, ou por receio de as ter, ou porque achamos que pode passar sozinho. Portanto, é importante até fazer este foco aqui, que é a prevenção primária, o nós temos cuidado connosco, mas também procuramos o nosso médico e fazemos os nossos exames de rotina e procuramos ativamente as doenças, não é mau. Nós, quanto mais cedo descobrimos que temos uma doença, melhor a probabilidade de a tratarmos e ou de a curarmos, se for o caso. Portanto, esta literacia para a saúde é também fundamental, sem dúvida, claro que sim. Sobretudo a população mais velha, que muitas vezes tem até um bocadinho, vamos aqui pôr umas aspas, mesmo medo de ir ao médico, nem quer ver, é quase como nós quando não queremos ver a cozinha que está suja, também não queremos abrir a porta da nossa saúde. É verdade. A maior parte dos doentes, e a medicina interna sobretudo, trata doentes com uma idade superior, há muito nós sentimos muito isso. Muitas vezes os doentes vão à nossa procura até com um familiar que os leva e que se preocupa com eles, ou porque alguém lhes disse que se calhar deviam ir, mas nunca, a maior parte das vezes, não por iniciativa própria e não por procurarem esclarecer-se sobre si próprios. Certo. É interessante que fale aqui na sua especialidade esta, e aproveito também aqui para fazer referência, sobre a qual pode colocar as suas dúvidas na quarta parte do consultório, através do telefone 225083297 ou através do e-mail consultório@portocanal.pt. Lembrar então que se tiver alguma dúvida relacionada com a especialidade de medicina interna, pode, a partir deste momento, e é importante que eu faça, a partir deste momento, para garantir que a sua pergunta é então respondida aqui pelo nosso médico, o Dr. Francisco de Carvalho Ferrão, tem lugar neste programa. Portanto, se quiser, já sabe, pode fazer essa inscrição a partir deste momento. Mas antes de terminarmos, ainda a propósito da medicina interna e da zona, perceber aqui que, ainda embora esta seja uma doença de manifestação tópica e que, portanto, poderíamos pensar uma doença para a especialidade de dermatologia, ela está tratada, vamos assim dizer, na medicina interna, exatamente pelo seu modus operandi, porque ela opera ao nível interno do nosso sistema, certo? A grande diferença da medicina interna para as outras especialidades é que não é uma especialidade que se foque nem numa doença em particular, como é o caso da oncologia, nem num sistema ou num órgão em particular, como é o caso da cardiologia. Portanto, tenta abordar o doente como um todo. E, portanto, em doenças como é o caso da zona, que tem manifestações cutâneas, mas também tem outro tipo de manifestações e que muitas vezes estão associadas a outras doenças, nós ajudamos a fazer aqui a ligação destas doenças todas e, portanto, tentamos promover... Olhar o doente como um todo, de uma forma mais sistémica e não algum órgão em particular. Só para estamos a chegar ao fim da nossa conversa e só para resumir para quem eventualmente tenha agora ligado o seu televisor, perceber então que estamos a falar da zona, a zona que é uma doença que tipicamente não, que está sempre relacionada com a reativação do vírus da varicela, certo? E que tem estas manifestações cutâneas. Mas não falamos aqui também da questão eventual do formigueiro, da dor, sim, também portanto, fazer aqui uma recapitulação. Outras das manifestações menos frequentes e menos importantes, que podem ter também alguma comichão, algum prurido, sem dúvida podemos ter alguma, que nós chamamos de parestesias, que é esse formigueiro nas zonas afetadas do corpo, que no fundo as pessoas, nós acabamos por perguntar e muitas vezes ter esse feedback dos doentes, mas como são coisas que para eles são menos importantes do que a dor que estão a sentir, acaba por nem relevar muito e, portanto, muitas vezes são sintomas que nós vamos à procura deles e não são tanto dados primariamente pelos doentes. Sempre que uma pessoa surge no seu consultório, num consultório de um especialista de medicina interna com zona, importa perceber o estado geral do seu sistema imunitário para o surgir, para esta reativação ou não necessariamente? É sempre importante. Por vários motivos. Primeiro porque não é frequente um doente aparecer só com zona, ou seja, os doentes quando desaparecem com zona, até porque normalmente são já mais velhos, há mais de 50 anos, têm outras doenças seguramente. Mesmo que não saibam, nós vamos acabar por descobrir que têm. E, portanto, toda a abordagem a uma doença, no caso da medicina interna, tem que ter em conta todo o resto. Nós não podemos dar um determinado medicamento que até é bom para aquela doença, mas depois vai acabar por prejudicar uma outra doença que ele tenha. Portanto, temos sempre que fazer uma avaliação mais holística e tentar perceber o doente que temos à frente, e cada doente é particular e muitas vezes temos para a mesma doença tratamentos diferentes ou abordagens diferentes. E tantas vezes a zona é uma pista para descobrir também outras doenças, não é? Muito bem, fica aqui também esta mensagem. Então, Francisco, queria agradecer a sua participação na terceira parte do consultório. Obrigado. Volta connosco, se assim o atender e se tiver essa amabilidade, para a quarta parte do consultório, que segue então a seguir a um curto intervalo. Já sabe que qualquer questão que tenha relacionada com a especialidade de medicina interna tem resposta a seguir a um curto intervalo. Estamos então à espera da sua inscrição.
Até já. Muito boa tarde, seja bem-vindo à quarta e última parte do consultório, onde, como é habitual no programa de saúde do Porto Canal, estaremos a atender as suas chamadas e a receber os seus e-mails, hoje para responder às perguntas relacionadas com a especialidade de Medicina Interna. Quem tem a amabilidade de estar connosco em estúdio para responder aos nossos telespectadores é o Dr. Francisco de Carvalho Ferrão, médico de Medicina Interna, a quem antes de mais agradeço o facto de estar connosco mais uma vez. Obrigado. Ora, se me permite, e depois de olharmos para este tema aqui em particular da zona, vamos então agora tentar responder às questões dos nossos telespectadores, que podem ser de qualquer dúvida relacionada então com esta especialidade. O primeiro telespectador que nos liga é o António Gomes, que nos fala aqui de Matosinhos e que tem 66 anos. Boa tarde, António. Bem-vindo ao consultório. Olá, muito boa tarde, menina. Boa tarde. Então, qual é a sua pergunta aqui para o Dr. Francisco? A pergunta é simples. É assim, a minha esposa tem a zona... nós, na altura, nem sabíamos o que era, que doença era essa, não é? Depois fomos aprendendo, neste caso, ela e eu que a acompanhei, fomos aprendendo o que era a zona. A questão é que ela já a tem desde os 28 anos. É recorrente, é contínua e recorrente. Vocês falaram aí muito bem de todos os sintomas com que ela se propaga, ou com que ela aparece. Está tudo correto. Eu só gostava de perguntar ao excelentíssimo doutor era o seguinte: como é que a minha esposa combate a doença? Como é que porque isso cria dores tremendas e depois cria mal-estar. Vocês falaram aí que não podia apanhar sol. É o seguinte: ela tem que tomar uma medicação para a vitamina D e pedem para que ela apanhe sol. Ora, ela não pode apanhar sol por causa da zona, mas tem que apanhar sol por causa da vitamina D. Vocês falaram muito bem que o stress é um ativador da zona. É um problema para ela enorme porque ela é professora. E se há profissão como a vossa, de doutores, que é a ativadora do stress, claro, é ser professor, não é? E professor, então, pronto, ela anda a zona, quando ela começa a dar aulas, agora, nesta altura, ela está em descanso, está de férias, pronto, as coisas estão tão serenas. Ela vai começar a dar aulas, eu já sei, aquilo vai arrebentar constantemente. E vai andar constantemente, todos os meses, com aquilo, com a zona sempre pegada. É que não a larga mesmo. Se larga 2 ou 3 dias, passado 2 ou 3 dias, ela tem situações que a levam ao limite, lá vem outra vez a zona. Bom, eu não quero tomar o vosso tempo todo, vocês têm mais gente para atender. Pronto, essencialmente era isto. Eu gostava de saber como é que ela consegue. Falaram dos legumes, falaram das verduras. Eu, neste momento, sou cozinheiro, sou dona de casa, eu é que faço tudo. Por isso, ela nunca, como agora, comeu tão de acordo com a doença que tem. E tão, de forma tão regrada. Eu só gostava de perceber, e pronto, e vou terminar, como é que eu consigo que ela pare de ter esta doença. António, olha, antes de mais, muito obrigada pelo seu depoimento. Obrigado, eu. E a sua mulher tem muita sorte, eu acho que posso dizer com alguma segurança, pela forma dedicada como está a partilhar aqui esta questão e quer cuidar da sua mulher, portanto, só isso já é uma benção. Vamos ouvir aqui o Dr. Francisco para perceber como é que podemos aliviar, talvez, esta situação. Sem dúvida. É uma questão pertinente, até porque nos leva para uma questão que nós não falamos, que é: nós temos a zona e é possível cada pessoa voltar a ter a zona. É uma porcentagem, apesar de tudo, pequena. Este é um caso muito particular. Nós temos que à volta dos 4% de pessoas que normalmente voltam a ter a zona, mas neste caso em concreto, e não sabendo, é sempre muito difícil estarmos a fazer esta teleconsulta, que nem é bem uma teleconsulta. Mas eu não sei se, por exemplo, se essa senhora foi vacinada ou não, mas eu diria que era uma candidata fortíssima a fazer a vacina e, portanto, desde já esse é o meu primeiro conselho, que seja vacinada.
E é também importante nós percebemos esta dualidade, nós às vezes dizemos ao doente, um médico diz ao doente, tem que apanhar sol, e depois o outro diz, não pode apanhar sol por causa da zona. Eu sou muito adepto do politicamente correto e, portanto, o que nós devemos evitar são os excessos, portanto, claro. Apanhar o sol, aquele sol excessivo, das grandes horas de calor. Claro que nós fomos caminhar nas horas de menor calor, no início também ao final da tarde, é muito pouco provável que seja um ativador. E pode até ser positivo, nomeadamente aqui para a promoção do bem-estar e para o alívio também de alguma situação. Portanto, referência aqui também para o António, entretanto a chamada caiu, mas o António está certamente a ouvir-nos. Importantíssimo é esta questão da vacinação, está bem que possam falar com um médico assistente, porque à partida seria uma forte candidata à sua esposa, então, para esta vacinação. Fora isso... Depois, entretanto, é a questão da gestão da dor, porque sendo uma pessoa que claramente tem essa dificuldade, portanto, tem uma dor arrastada, depois é preciso perceber melhor quais são as patologias de base dela para se poder ajustar de forma mais adequada a terapêutica da dor. E hoje em dia temos terapêutica muito boa para todos os tipos de dor e, portanto, seguramente que se encontrará adequada para que ela não sofra quando tem esta. E, portanto, fica também esta mensagem de que existe já medicação disponível no mercado para diferentes realidades e é importante que a faça para evitar esta sensação de dor. Tem todo o direito de ter uma vida o mais normal possível. Portanto, vacinação e perceber aqui com o seu médico assistente que medicação é que está disponível para minimizar esta dor. Está bem, António? Obrigada, então, e votos de melhoras para a sua esposa. Seguimos agora ao encontro de Duarte Ribeiro, que nos liga de Vila Real e que tem 71 anos. Muito boa tarde, Duarte. Seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde, Porto Canal. Boa tarde ao consultório. Eu gostava de dizer o seguinte. Eu, há uns anos atrás, tive a zona. Foi difícil tratá-la. Depois curei com iosina a 2%. Apareceram umas bolhas, os gânglios rebentaram e formaram umas bolhas e curei com iosina a 2%. Agora, muito recentemente, fiz uns taques pélvico, abdominais e fiz também uma cintigrafia óssea e aparecem-me uns gânglios no corpo. Será que esses gânglios também terão a ver com a zona ou não? É essa a questão que eu gostava de colocar aqui ao Dr. Francisco. Vamos tentar ajudar, Dr. Francisco. Vamos a isso. É uma pergunta muito complexa. Gânglios no corpo, eles existem e ainda bem que os temos. Eles têm as suas funções. O que provavelmente me quer dizer é que tem gânglios que estarão ou aumentados ou que têm algumas características que não são as normais. É muito difícil estar a avaliar isso assim desta forma, naturalmente, mas eu diria que é pouco provável que a zona que teve há muito tempo atrás tenha neste momento, se os taques são atuais, tenha essa manifestação. Não estou com isto a dizer que possa ser alguma coisa grave ou não. Também nós muitas vezes temos manifestações de doenças que são, apesar de tudo, benignas e com um decurso leve, que em determinados exames de imagem têm características semelhantes a doenças que são um bocadinho mais graves. Portanto, a minha sugestão é que, de facto, procure o seu médico assistente ou um especialista para o acompanhar e, portanto, tem que se fazer essa triagem de tentar perceber, de facto, qual é que é a causa para que esses gânglios agora estão aumentados. Depois também tem a ver com onde é que são esses gânglios, se teve alguma doença recente ou não. Portanto, no fundo, é fazer esta abordagem holística que nós tivemos aqui a abordar e tentar perceber de uma forma célere quais é que são essas alterações. Está bem, Duarte, não podemos dizer aqui taxativamente se há uma relação com uma coisa ou outra, em todo caso fique tranquilo, o importante agora é que possa mostrar os exames ao seu médico assistente e a partir daí fazer então assim uma investigação do porquê do surgimento de gânglios, está bem? Já, graças a Deus já estou a ser seguido, obrigado. Que bom, muito bem, muito obrigada pela sua chamada, obrigada. Ora, e como a maioria dos nossos telespectadores que assistem regularmente ao consultório sabem, para além do telefone temos também a via de e-mail disponível para responder às suas dúvidas. Vamos por isso olhar agora a nossa caixa de e-mail e vamos tentar responder, se me permite, Dr. Francisco, à questão do Manuel, que diz o seguinte: boa tarde.
Estou a assistir ao vosso programa sobre a temática da doença zona. Peço o seguinte esclarecimento. Tive há 7 anos zona, que me foi diagnosticado de modo tardio e fui muito mal medicado. A doença manifestou-se na zona do pescoço, começou por uma sensação de prisão nos músculos do pescoço e depois manifestou-se com inúmeras erupções cutâneas. Resultado, permanece ao fim destes anos todos. Tenho, do modo constante, dores musculares, a sensação de queimadura na superfície da pele, que só alivia com a aplicação de pomadas específicas, aliviando a dor. Pergunto, haverá ainda alguma solução para que possa recorrer definitivamente para aliviar e solucionar o meu problema? Tenho 55 anos, sexo masculino, sou saudável, apenas tomo medicação para o colesterol. Muito bem, temos aqui um exemplo de uma pessoa que, apesar de tudo, é muito jovem, que teve uma doença complicada. E é importante também esta questão que é abordada, que é o atraso no diagnóstico, que muitas vezes não portanto, é culpa desta indolência da doença, desta Sim, não tem nenhuma coisa específica que nos faça logo palpitar para a zona. Sobretudo até porque estamos a falar, por exemplo, de um homem que, em teoria, tem menos probabilidade de ter a zona do que de uma mulher, saudável, só com colesterol alto. E foi há 7 anos, portanto, ele na altura nem sequer 50 anos teria. Exatamente, portanto, apesar de tudo, era muito pouco provável ser zona, mas estes casos acontecem e ainda bem que temos aqui um testemunho para isso. O tratamento, quando é, como há bocado falamos, quando é feito o diagnóstico após as 72 horas, o tratamento é já não tem grande relevância. O efeito já não é, portanto, limitamos a tratar sintomaticamente. O que nós sabemos e o que pode ajudar este senhor a esclarecer a sua dúvida é que há, de facto, medicação hoje em dia que é mais forte do que aquela que havia há uns anos atrás e que está estudada com bons resultados para esta dor, esta nevralgia pós-herpética, esta dor recorrente de quem teve zona. Portanto, a minha sugestão, de facto, é consultar um especialista e perceber se essa terapêutica que está a ter, se está ajustada ou não, provavelmente não, e tentamos fazer aqui um ajuste desta medicação. Está bem, Manuel, portanto, fica aqui esta referência, agradecemos também desde já o seu e-mail e dizer então que é importante que volte a falar com o seu médico assistente, idealmente um médico de medicina interna, mas também é possível ser com o seu médico de família. O importante é que, de facto, procure esta ajuda para ajustar a terapêutica e possa sentir-se melhor, que isso é de facto fundamental, até porque ainda é muito jovem e tem uma vida pela frente, também votos de melhoras. Ora, antes de irmos a mais uma chamada, vamos ainda olhar mais uma vez o nosso e-mail para responder à questão do Rui Pereira. O Rui que diz o seguinte: boa tarde, que conselho poderá dar e que tipo de exames poderemos fazer para saber que tipo de doenças temos e poderemos ter, até em alguns casos, saber alguns cancros? Portanto, aqui o Rui Pereira coloca aqui uma questão que está, antes de mais, relacionada com alguma ansiedade que todos naturalmente temos. É muito engraçado, isso é um assunto muito importante. A grande maioria dos doentes tem medo de ter cancro, que é um medo perfeitamente lícito. Nós sabemos é que é igualmente importante preocuparem-se com diminuir os fatores que podem levar a que isso aconteça. Portanto, o meu primeiro conselho desde já é que se preocupem em promover um estilo de vida saudável, porque nós sabemos que está diretamente relacionado o aparecimento de cancro com determinados atos que nós, seja por ingestão, seja por consumo de tabaco, enfim, há uma série de bebida, portanto, há uma série de fatores de risco que podem ser diminuídos logo à partida. Depois, relativamente aos rastreios, nós sabemos que não se devem fazer rastreios só porque sim, até porque a maior parte dos exames que se utilizam para fazer o diagnóstico de neoplasias têm efeitos secundários e, portanto, o que devem ser feitos quando há, de facto, necessidade. Há alguns rastreios que nós sabemos que são importantes fazer em determinadas alturas. Certo, normalmente as mulheres fazerem uma ecografia mamária, os homens a partir de 50 anos fazerem, e as mulheres as colonoscopias, portanto, há determinados marcos que são importantes fazer. E depois estar muito atento, e daí a importância de ter um médico assistente, estar muito atento aos sintomas para que se possa, de forma muito precoce, perceber se há alguma coisa que está, de facto, não normal ou que está errada e, portanto, dessa forma promover rapidamente o exame adequado para se fazer esse rastreio. Muito bem, fica então aqui esta mensagem para o Rui, fique tranquilo, está bem? É a promoção de um estilo de vida saudável e, no fundo, aqui a marcação dos exames e das análises dentro daquilo que são os parâmetros já generalizados. Isso sim é importante e fique tranquilo em relação ao resto. Infelizmente não podemos prever tudo, podemos fazer a nossa parte naqueles que são os fatores controláveis. Ora, vamos agora voltar para as chamadas e vamos ao encontro da Lúcia Costa, que nos liga de Palmela e que tem 68 anos. Muito boa tarde, Lúcia, seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde, querida. Fiquei muito feliz de cair nesse canal onde está um programa tão instrutivo, tão maravilhoso.
Lúcia, eu adoro o seu sotaque, mas vou-lhe pedir um favor, é que baixe o som do seu televisor para me ouvir diretamente do telefone. Será mais simples assim, está bem? Pronto. Então, antes de mais, bem-vindo ao consultório. Qual é a sua dúvida para o Dr. Francisco? A minha dúvida é o seguinte. Eu tenho herpes normal, uma herpes que sempre surge nas nádegas. Quando estou estressada, 2, 3 dias depois elas surgem. Eu tomo imediatamente a ciclovia, que faz com que reduza o tempo de pico e da doença, né? Porém, a semana passada, meu marido nunca teve e apareceu dores alucinantes na cabeça dele. E foi medicado com a ciclovir porque era a herpes zoster, que eu não conhecia, que tinha esse nome de zona. Tá? Então, ele ficou tomando durante 7 dias a ciclovir de 800 miligramas. A minha pergunta é, aonde aqui em Portugal eu consigo achar essa vacina para tomar? Porque eu morro de medo, porque minha mãe teve aos 80 anos, tomou a face dela toda e foi muito sofrido. E eu tenho muito medo de eu ter também, já que eu já tenho uma herpes normal, né? Claro. Aquela que sai na boca, sai na minha nádega. Então eu queria saber aonde me dirigir para tomar essa vacina e qual é o tempo de duração, ou seja, de validade dessa vacina. Quanto tempo eu tenho que tomar? Vamos tentar aqui ajudar aqui com a resposta do Dr. Francisco, que com certeza será esclarecedora. Está bem, Lúcia? Foi uma pergunta também muito pertinente e muito importante. Até porque nos ajuda, de facto, a fazer a separação entre o varicela zoster e o herpes simples, que são, no fundo, vírus diferentes que provocam doenças diferentes. A vacina, portanto, como eu disse, há 2 disponíveis. Uma mais recente, que é mais adequada, pode ser usada inclusive em doentes imunocomprometidos. Pode ser prescrita por qualquer médico que contacte. Portanto, basta marcar uma consulta e com facilidade se faz a vacina. É fácil, está bem? Faça só uma marcação e é fácil, portanto, de conseguir. Esta vacina, esta mais recente, a validade é de 4 anos e é tomada normalmente em 2 doses. Portanto, faz uma dose, depois passado cerca de entre 2 a 6 meses faz a segunda dose e tem prevenção para 4 anos. Não só para portanto, contrair a doença, mas também para esta dor, esta nevralgia pós-herpética que é muito grave e, portanto, que é muito atenuada pela vacina. Portanto, além de minimizar de forma drástica a probabilidade de vir a ter zona, tem também esta vantagem de, na eventualidade de surgir, ter uma manifestação mais leve e isso sim é o mais importante. Está bem, Lúcia? Esperamos ter ajudado. Marque, por favor, uma consulta e fale com o seu médico no sentido, então, de poder pedir a prescrição desta vacina. No posto de saúde não dá? Dá também. Pode falar também no médico, fale com o seu médico de família e coloque-lhe a questão. E digo que é para a zona. Exatamente, A vacina da zona? A vacina da zona. Está bem. Muitíssimo obrigada, senhora. De nada. Obrigada, Lúcia. Até breve. As melhoras do seu marido. Da Lúcia, seguimos agora ao encontro da Idalina Rocha, que nos liga de Sesimbra e que tem também 68 anos. Muito boa tarde, Idalina. Seja bem-vinda ao consultório. Olá, muito boa tarde. Sou Idália. Chama-lhe Idalina e já percebi que é Idália. Então, antes de mais, peço desculpa por lhe trocar o nome, porque não é nada simpático. E já vi respondida uma questão que eu ia colocar. Então. A senhora colocou agora a questão que eu ia colocar. Eu tive zona há 5 anos e a questão era precisamente se no meu caso valeria a pena vacinar, porque sofri muito, foi um horror, não é? E não quereria de modo algum repetir tal experiência. De qualquer maneira, o doutor já disse que só 4% é que reinfeta, portanto é uma probabilidade baixinha, e a validade da vacina também já sei que são 4 anos, de maneira que, pronto, agradeço a oportunidade e obrigada. Obrigada a nós também por ter aguardado, está bem, e ficamos contentes de alguma forma ter esclarecido. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Hora da Idália, que já viu as suas questões respondidas, ainda bem. Vamos agora ao encontro da Maria Matias, que nos liga de Louros e que tem 77 anos. Muito boa tarde, Maria. Seja bem-vinda ao consultório. Olá, Maria. Boa tarde. Boa tarde. Então, seja bem-vinda ao consultório, antes de mais.
Boa tarde. Boa tarde, Maria. Primeiro conselho que lhe vou dar é pedir-lhe, não sei se tem a televisão com som, mas é que baixe o som da sua televisão. Está bastante baixo. Tá. Boa. Porque assim ouvimos-nos pelo telefone e acaba por ser mais fácil. Maria, qual é a sua questão aqui para o Dr. Francisco? A minha pergunta já foi respondida. Também? Porque é assim, mas em todo caso eu falo. Eu tive a zona nos anos 60. Portanto, eu agora estou com 77 anos e era para perguntar ao doutor se realmente tem probabilidades de que me apareça a zona. Mas a zona realmente tem a ver com o stress, não é? Porque não só, acho que não só, porque o doutor também, sim, não é? Sim, mas é mais. E eu estou muito estressada porque eu tive a bactéria da tuberculose óssea nos anos 40. E, portanto, quando tinha 40 anos? Teve... nos anos 40, eu tinha 2 anos. Caramba! Eu tenho 77. E, portanto, quando tinha 2 anos, teve a bactéria da tuberculose, que se manifestou na tuberculose óssea, que é uma das manifestações mais chatas da tuberculose. E depois, nos anos 60, teve zona ou quando tinha 60 anos? Que ficamos aqui sem compreender. Não, eu tinha 2 anos, eu só estou a dizer que apanhei bactéria, que não tem nada a ver com esta bactéria, não é? Certo. Mas pronto, é só para saber que a minha vida tem sido tão estressante que eu, em dada altura, apanhei também a tal bactéria que é a zona, não é? O vírus, mas, não é? O meu médico era o doutor Labrinho, primo, era primo direito do ministro há poucos anos do ministro, já morreu, não é? Do ministro da Justiça, pronto, depois de 25 de Abril. E, portanto, ele era um médico excepcional e ao olhar para a minha região lombar, viu logo que aquelas bolhas tinham a ver com a zona. E então eu fui injetada, levei nas tais 72 horas que o doutor diz que é o devido, pronto, que se deve tratar logo, e eu realmente fui injetada com 2 injeções e imediatamente aquilo começou, as bolhas começaram a murchar, mas eram dores de morrer realmente, Mas pronto, nunca mais tive e nem estou assustada, mas pronto, já que estão a fazer perguntas, eu perguntei se haverá probabilidades de eu apanhar ou não. Então, olha, deixe-me aqui passar a palavra, embora a sua questão já tenha sido respondida em números, não é? Já percebemos que aqui só 4% dos casos é que costumam reativar, mas deixe-me passar a palavra ao Dr. Francisco a propósito desta questão do seu stress e de que forma é que pode, portanto, tomar a vacina e tomar outro tipo de comportamentos para minimizar a probabilidade de vir a voltar a surgir a zona. Está bem? E vou passar aqui a palavra ao Dr. Francisco. Está bem, obrigada. De nada. É importante esta questão. Ora, é essa. É muito importante esta questão dos 4%, porque, na verdade, é um bocado errado nós pensarmos nisto como um valor absoluto. Porque se estivermos a falar em doentes imunocomprometidos, não são 4, se calhar são 90. Claro. Portanto, ou seja, isso é 4% do global, mas depois é importante percebermos que cada doente, portanto, esta senhora, se tiver algum tipo de patologia que debela o seu sistema imunitário, se calhar não pertence ao grupo dos 4%, pertence ao grupo dos 50%. E, portanto, é preciso cada doente ser observado pelo seu médico e depois fazemos essa gestão de tentar perceber se de facto a vacina é indicada ou não. Sendo que, a minha opinião é que a vacina é sempre indicada, com salvo raras exceções, e neste caso... Eu sou contra, mas pronto, o doutor faz o seu dever, que é aconselhar. Mas eu sou muito contra, que eu nem levei a vacina do Covid, está a ver? Eu mantive-me em casa, confinada, preferi do que andar aí assim a passear quer dizer, a levar as vacinas e a apanhar ao mesmo vírus, pronto. Sabe que é interessante, às vezes as pessoas têm receio de ser vacinada, que eu não sei se é o seu caso ou não, porque há aquela ideia, que no fundo não é uma ideia errada, de que é introduzido o micro-organismo, o vírus vivo no corpo. Eu vou dizer porquê. É porque eu ao levar a vacina, ou seja, injetando-nos, como se chamam, da tuberculose óssea, os bacilos, não é? Sim. Ao introduzir, eu estava cheia de tuberculose. E ao introduzirem a vacina, eu piorei, eu fiquei muito pior. E, portanto, eu depois tive
Fui internada na parede, fui internada no Otão, eu corri os sanatórios marítimos todos e fiz 5 cirurgias ao longo destes anos todos. Sim. Pronto. E agora tenho uma placa com parafusos, que foi o pior que eu fiz. Pois, Porque Maria. Mas olha, também tem que compreender que, primeiro, a medicina evoluiu muito desde essa altura, não é? E, portanto, se há aqui esta recomendação... Então, a primeira vez tive 6 anos internada e a última vez tive 15 dias. Vejam que a medicina evoluiu. Claro, é isso. E agora tem esta nova vacina que nem sequer é com o vírus vivo. Agora tem esta nova vacina que é uma impressão digital do vírus. Portanto, é ainda mais segura se tiver alguma doença que afete o seu sistema imunitário. É entre pele, não é? É dada no braço entre pele, nem é igual à vacina do Covid. Não tem nada a ver, não é? As vacinas são diferentes. Neste caso, no caso das vacinas para a zona, temos 2 tipos de vacinas. Uma delas, que é uma vacina mais clássica, em que é utilizado o vírus atenuado, o vírus assim adormecido, por assim dizer. E temos uma nova em que não é introduzido o vírus, em que nós damos ao seu corpo uma informação que é a mesma informação que o vírus tem. E, portanto, o corpo aprende a identificar o vírus sem o vírus lá estar. Portanto, se algum dia voltar a ter a infecção pela varicela zoster, portanto, se voltar a ter zona, apesar da vacina não ter contido o vírus vivo, o seu corpo já vai ser capaz de o identificar e, portanto, agir e ter uma... E minimizar, sobretudo, esse mal-estar que diz que sentiu da primeira vez que teve zona. Mas, olha, com sorte, Maria, nem vai ter zona outra vez. Muito obrigada. Pronto, obrigado eu, sim. Obrigada a nós, Maria. Parabéns pelo vosso programa. Muito obrigada. Até breve. Ora, vamos novamente olhar também agora para a nossa caixa de e-mail, aproveitando o momento para agradecer a todos aqueles que enviam as suas perguntas e que tentam então a resposta. Infelizmente não conseguimos sempre chegar a todos, mas de qualquer forma é muito positivo e muito enriquecedor para nós ver a forma como também os telespectadores colocam as suas questões. Vamos tentar responder aqui a uma pergunta do Sr. António, que diz que tem psoríase. Portanto, ele diz: chama-me António, tenho psoríase, os sintomas da zona são semelhantes. Grande programa, um abraço. E acho que podemos aqui aproveitar esta oportunidade para esclarecer as diferenças entre estas doenças. São doenças completamente diferentes. A própria psoríase muitas vezes também tem cursos diferentes consoante os doentes. E a apresentação normalmente não consegue-se distinguir. A zona é muito mais típica nos dermátomos. Nós, quando falamos há bocadinho daqueles gânglios que ficam ali com o vírus latente, correspondem de facto às zonas, enquanto que a psoríase normalmente não tem uma distribuição tão específica ou tão linear, quase que é desenhado. Nós, às vezes, a zona conseguimos quase desenhar os limites da zona. E, por outro lado, a apresentação também é algo diferente. Nós estamos mais treinados para o fazer e, portanto, em caso de dúvida, é recorrer ao seu médico, claro, e, portanto, nós rapidamente faremos o diagnóstico e o tratamento. Mas desejamos também as melhoras aqui ao António, está bem? António, muito obrigada pelo seu e-mail. Doutor Francisco, estamos a chegar mesmo ao fim do nosso programa, mas convido a seguir comigo ao Centro de Produções do Dragão, onde já se encontra a Lígia Pinto, que esta